É a primeira vez que eu uso esse recurso ao vivo do Twitter, eu nunca tinha usado. Eu estava aqui angustiado, querendo estar em São Bernardo, desesperadamente querendo estar em São Bernardo, e ouvindo os relatos dos meus amigos que estão lá, e vídeos, não só de amigos, mas meu primo, primos estão lá, e assim, é uma frustração imensa, porque hoje é um dia, não se enganem, não se iludam, hoje é um daqueles dias que são decisivos, aqueles dias que vão entrar para a história do país, que vão ser estudados lá na frente. A gente, nesse momento, está no meio da história, a gente está vivendo a história. É um momento, obviamente, dramático, difícil, tumultuado, de desgaste emocional, desgaste psicológico. É um momento difícil, é óbvio que é um momento difícil, e eu sei que é uma coisa que vem se arrastando há anos. A gente, desde de 2013 para cá, é uma paulada atrás da outra. Pressão contínua, desinformação, mentirada mesmo, difamação, calúnia, infâmia, ameaça. Já cansei do número de vezes que eu recebo, sabe, ameaça no Facebook, no Twitter, por e-mail. Acho que eu meio que já aprendi a distinguir aquelas que são de um cara que mora no porão da casa dos pais, daquelas que realmente merecem atenção. Essas eu sempre faço queixa-crime, levo na hora para a delegacia de crimes virtuais, porque não pode deixar esses caras, né, escaparem impunes. Ou quando não é uma ameaça, mas é uma coisa brutal, como desumana, como uma incitação ao suicídio. Ou falando da minha filha de 9 anos. Ontem teve um cara que desejou que minha filha de 9 anos fosse estuprada. Enfim, é cansativo, é desgastante. Mas qual que é a alternativa? Ficar calado? Não fazer nada? Se a gente não marca posição, a gente perde pro WO, a gente perde. Sem deixar nossa voz, sem deixar nosso registro, sem deixar nossa luta, que no mínimo deve servir para dificultar a vida deles. E sim, eu estou falando de eles, porque não adianta esse papo de isentão, não, porque nós não podemos dividir o Brasil, não existe eles e nós, somos todos uma nação. Vai pra porra. Esse papinho não cola mais, porque eles, e sim, eles fizeram um esforço descomunal para criar essa divisão. Quando eles tiraram uma presidenta eleita por 54 milhões de pessoas do poder, quando eles iniciaram uma série de reformas que todas eram voltadas para destruir e limitar os direitos daqueles que pouco têm, e agora, não satisfeitos, eles usando o aparelho judiciário, obviamente politizado, com uma perseguição descarada, sem ética alguma, mau caráter, para prender o maior líder de esquerda que a América Latina já teve. E que saiu, não vamos esquecer disso, que saiu da presidência com uma aprovação de 83%. Não é fácil você sair depois de 8 anos de governo, com todo o desgaste que isso tem, você ainda sair do poder com 83%. Nem o Obama conseguiu isso. Mas a Globo, Veja, Isto É, Época, foram comendo essa aprovação nos anos seguintes. Foram, sabe, colocando capa de revista toda semana, fazendo matéria no Fantástico, matéria no Jornal Nacional, na CBN, nas rádios. E o que acontece? O cidadão médio, aquele que não tem como se informar, ou não tem interesse em se informar, por exemplo, pela internet, através de mídias alternativas, ou o que eu hoje acho até mais confiável, mídia estrangeira, porque aí exige saber uma segunda língua. Essas pessoas, imagina, elas vão lendo toda semana, passam em frente à banca, tá lá a cara do Lula mergulhada em sombras, né, porque isso é semiótica pura, né, os signos são muito claros, o rosto dele em preto e branco, mergulhado em sombras. Agora, se é o Dória, aparece em cores, né, em posição de dominância, como um super-homem que veio para nos salvar da socialização do país. Depois a Dilma e depois Machado. Chega um ponto que o cara fala, peraí, tem que ter um fundo de verdade nisso. Eu já vi gente de esquerda que veio conversar comigo falando, Pablo, mas deve, né, não é possível que tudo isso é inventado. Eu falei, então não confia em mim, não confia neles, faz o seguinte, lê o processo. Ou, se não quer ler o processo, porque é longo, tem muito juridiquês e tal, busque uma fonte
que se sabe isenta, que se sabe imparcial, vai num, como eu falei, num veículo estrangeiro. Vamos ver como eles estão analisando isso. E é unanimidade. Lá fora é unanimidade, é perseguição política. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, já perdemos, Não, isso é o momento de marcar posição. Então, o objetivo desse vídeo, como eu falei, é a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui no Twitter, que faço um vídeo ao vivo no Twitter, o objetivo aqui é lembrar vocês que vocês têm voz. Eu sei que tem muita gente, não quero ouvir encheção de saco de parente, de família, do tio reaça, do primo. Foda-se. Foda-se. Hoje é dia de ter coragem. Hoje é dia de ir nas suas timelines todas e denunciar o que está acontecendo. Todas. E se alguém vier falar, não, porque não sei o que... Foda-se. No mínimo você tem que dizer, é meu direito, é minha opinião e eu vou manifestar. Se você não gosta, dá um follow. Se você não gosta, vai embora. Agora, calado eu não fico mais. Porque é isso que eles tentam fazer. Eles tentam sufocar o discurso que é discordante. Eles tentam sufocar. Eles tentam calar aqueles que pensam diferente deles. E aí eles criam uma aparência de unanimidade. Uma unanimidade que não existe. Esses caras, eles não são numerosos como eles fazem parecer. Eles são muito barulhentos. E não só são barulhentos, mas são antidemocráticos. Porque, como eu falei, eles calam quem discorda deles. Não se deixem calar. Hoje, principalmente. Hoje, principalmente. Hoje é dia. Se você não pode, como eu, tô puto da vida, acho que é a primeira vez na vida que eu penso assim, poxa, eu queria morar em São Paulo. Acho que é a primeira vez na vida que eu penso, não, São Paulo é melhor nesse momento que Belo Horizonte. Porque eu queria estar lá. Eu queria estar em São Bernardo. Porque a história está sendo feita lá. Com aquelas milhares de pessoas que estão lá, servindo de escudo humano. Aliás, mais do que um escudo humano. De um escudo de amor para defender um líder que, sinceramente, é de uma injustiça tamanha. A situação do Brasil, a fome endêmica no Brasil, era considerada como algo sem cura, sem salvação, não tinha como resolver. Em 8 anos esse cara tirou a gente do mapa da fome. 8 anos! Um problema que se arrastava por tempos imemoriais, sempre com a elite que estava no governo dizendo não tem como, não, você não quer. Não é que não tem como, é porque não é você que está passando fome. Não é seu filho que está passando fome. Não é seu filho que não pode ir para a faculdade, que não pode ir para a universidade, que não pode ir para o exterior estudar numa outra instituição, ou que não pode ir para o exterior simplesmente fazer uma viagem, que não podia andar de avião. Não era seu filho. Então foda-se. Aí vem um cara e fala assim, não, peraí. Tem um negócio aqui que está meio errado. Eu sei porque eu vim de lá, eu passava fome. Então tem como fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, ele tirou 42 milhões de pessoas da miséria. Eu quero que vocês pensem nisso. O que é você não ter o que comer? O que é você ver seus... O que é você ver seus... Não. O que é você ver seus filhos passando fome? Não tendo como estudar. E você vê uma classe média, uma elite que não dá valor ao que tem, mas que tem tudo na mão, tem tudo de bandeja. Aí de repente vem um cara e fala assim, não, isso não é justo não, isso não é justo. Esses caras não resolveram porque eles não queriam. Mas eu sei que esse pessoal passou. Em 8 anos ele tirou o Brasil do mapa da fome. 42 milhões de pessoas que passavam fome entraram para a classe média. Que não tinham o que comer, passaram a tomar café da manhã, almoçar e jantar. Vocês têm ideia do que é isso? Talvez vocês não tenham ideia, porque, como eu, tiveram a sorte de nunca ter passado fome. Mas para isso, vem a empatia, serve a empatia. Você não precisa ter experimentado algo para se identificar com as pessoas que sofrem aquela condição. E aí esse cara que está sendo perseguido hoje. É esse cara que está sendo perseguido hoje. E não se iludam. Ele está sendo perseguido por isso. Ele está sendo perseguido porque ele se atreveu a pensar, peraí, não vamos dar todos os privilégios para quem já tem tudo. Não, deixa eu dividir um pouco. É isso que eles não aceitam. Eu devia ter me tocado do que estava acontecendo. A primeira vez que alguém colocou no Facebook um cara de camiseta e short no aeroporto e falou assim, nossa, aqui tá parecendo rodoviária. Eu fui estúpido.
eu devia ter percebido ali que estava começando uma insatisfação de uma elite, que não é que perdeu privilégios, porque ela não perdeu privilégios, ela simplesmente foi obrigada a ter que dividir seus espaços com quem ela não queria dividir, porque credo. Credo. Eu devia ter percebido ali que essa insatisfação com uma diminuição que nem foi tanto assim da desigualdade no país e incomodar esse povo. Sabe por que esse povo, o que eles querem? Eles querem ter uma empregada que dorme no serviço, no emprego, para eles poderem chamar ela às 11h30 da noite porque o filho quer um leite ou porque quebrou um copo. E eles vão chamar, aqui, limpa aqui, por favor, e tal. Sendo que ela tem que estar em pé no outro dia, 5h30 da manhã, para café da manhã na mesa, 6h15. Aí esse cara cria um país, uma condição para que essa mulher não precise aceitar qualquer emprego. E ela fala, não, peraí, eu não durmo no emprego, meu salário agora aumentou. A elite fica doida. Cadê minha mão de obra quase escrava? Cadê? Por que eu não posso dormir no emprego mais? Por que eu não acho alguém para eu pagar miséria para ela trabalhar para mim basicamente 24 horas por dia, 6 dias por semana? É isso que eles não aceitam. É isso que eles não aceitam. Nunca aceitaram, nunca vão aceitar. E é por isso que a gente está aqui. A gente, sabe? Que não é... E quando eu digo a gente, eu tenho plena consciência que lá também, na elite, nessa elite classe econômica A++, tem gente, eu ia falar muita, mas eu não me atrevo a ser tão generoso assim, mas tem gente que olha o que está acontecendo e fala, não, isso não é certo. Então, para todo mundo que está percebendo o que está acontecendo, esse é o momento de gritar. Esse é o momento de se manifestar. Esse é o momento de fazer algo. Por favor, não deixem a história passar por vocês batida. Sem você prestar atenção, você com os braços cruzados. Não façam isso. Porque vocês vão arrepender depois. Vocês vão arrepender depois, não tenham dúvida. Daqui a 10, 20, 30 anos... Porque a história, eu escrevi isso outro dia, a história não perdoa os iníquos. Não perdoa. Não perdoa, não perdoa. Hoje mesmo alguém postou no Twitter assim, qual é o nome do juiz que mandou prender Martin Luther King? Ninguém sabe, como ninguém vai saber o nome de Moro. Ninguém vai saber o nome de Moro. Se ele der muita sorte, ele vai ser rodapé de um livro de história, rodapé, tipo, Moro, juiz sediado em Curitiba. Ponto, acabou. Ele está destinado ao esquecimento e à lata de lixo da história, que é onde ele merece estar. Agora, quando seu filho, seu sobrinho, seu neto vier perguntar, e aí, como é que você fez na época? O que você fez? Você não vai falar, por favor, você não vai, estou falando isso pro seu bem. Vai falar assim, não, assim, o povo me encheu muito o saco no Facebook, tinha um tio que era muito chato, aí eu não aguentei, não, então eu fiquei meio na minha, assim. Não seja covarde. Não hoje. Não hoje. Porque você vai se arrepender lá na frente. Eu não sei, sabe assim, esse é um daqueles momentos que eu tenho meio que lutar para não perder a racionalidade, para não começar a gritar de raiva aqui, de xingar todo mundo, porque é difícil você manter um controle emocional, psicológico, vendo o que está acontecendo. Sabe, a gente atingiu um nível de insanidade no país. E outra coisa, que eu tenho uma tranquilidade imensa. O que esses caras fazem, do ponto de vista de sufocar ideias, de ameaçar, de dizer coisas bárbaras, como quero que sua filha seja estuprada, como disseram para mim ontem, cometa suicídio, mas antes eu quero ver sua filha sendo estuprada. Imagina. É uma pessoa que perdeu completamente a humanidade. Não é um indivíduo, não é um ser humano mais, é uma coisa. É um saco com ideias parcas e todas ali vindo da grande mídia corporativa. Ou do ódio, do ressentimento. É isso que elas são. Essas pessoas são sacos vazios com algumas ideias de ódio. Eu não vejo isso do lado de cá, honestamente. Honestamente. Se eu visse, eu ia xingar muito. Se eu visse alguém de cá falando, eu quero que a sua filha seja estuprada para alguém de lá. E repito, para quem está entrando agora, existe sim um de cá e um de lá. Não adianta com esse papo, somos todos irmãos, irmãos o caralho. Porque nós estamos vendo agora que nesse país de iguais, uns são mais iguais que os outros.
Carmen Lúcia, voto decisivo, liberta o Aécio. Tinha gravação do cara. Tinha gravação, a voz dele falando de propina. Tinha a voz dele falando de matar um cara. Do Temer tinha gravação dele discutindo com o cara sobre influenciar o Supremo e falando sobre propina. Tinha gravação do Jucá, enfim, dando spoiler do universo. Acharam um apartamento com 53 milhões de reais em nome do Gedel. Do Lula, que está sendo perseguido há décadas. E nos últimos anos, com uma intensidade quadruplicada, o máximo que esses caras conseguiram foi dizer que ele recebeu um triplex no Guarujá, né? O detalhe que o líder dessa mega organização criminosa, como eles disseram, a maior organização criminosa montada no país, o líder dessa organização, ele teria recebido um apartamento no Guarujá e reformas num sítio. Ah, vai pra porra. Pra você acreditar nisso, ou você é muito estúpido, muito mal intencionado, ou muito burro. Porque, bom, primeiro, estúpido não é de burro, é estúpido de ignorantão. Semiótica, semântica. E nem, aliás, eu falei, o máximo que eles conseguiram foi um apartamento e um sítio. Não, nem isso eles conseguiram. Porque nem isso o senhor Moro, esse super juiz, conseguiu provar. Nem isso. O que ele usou como prova na sua sentença foi artigo da Globo, que maravilha isso. Né? É verdade, porque saiu no jornal. Uau! E um documento em branco. E porque um disse que o Lula ia lá. Sítio, a mesma coisa. Quer dizer, ou esse cara, que eles vivem chamando de imbecil, inclusive, de idiota, é o maior gênio do crime da história do universo, para deixar Lex Luthor envergonhado, porque, porra, todo mundo é pego. Não tem uma gravação do Lula. Não tem uma conta descoberta no nome do Lula, nem aqui nem lá fora, como tem do Cunha, por exemplo. Não tem um documento que prove que ele fez alguma coisa errada. E é esse cara que eles querem prender, que estão lá. Estão lá. Enfim, não tem muito mais para dizer, não. É só porque eu precisava dizer, porque eu queria muito estar lá nesse momento. Queria muito estar lá. Era minha obrigação estar lá. O que eu posso fazer é aqui. Não se calem, por favor. Hoje não. Hoje não. Foda-se o tio Reaça. Foda-se o primo, foda-se o amigo. Eles não calam, eles não estão constantemente desrespeitando. Eles não estão constantemente publicando tudo que eles querem. Foda-se o que você pensa. E aí quando você publica qualquer coisa, eles entram xingando com 1000 pedras. Esse povo não merece a honra de você se calar por causa deles. Não merece. Vai ao Facebook, vai ao Twitter, vai ao Instagram, vai a puta que pariu, mas se posicione. Se posicione. Hoje é um dia chave na história do país. Vai estar nos livros. E você vai se perguntar daqui a uns anos o que foi que você fez nesse dia. Espero que você faça alguma coisa para você ter orgulho de responder. Tchau. Voltei. Voltei porque eu não sei desligar esse vídeo. Se puderem falar no chat. Porra, eu ia terminar, né, do caralho assim. Não, tchau. Pum, terminei. Mas aí eu não consegui terminar. Onde? Alguém me fala. Vocês vão ter que ficar me vendo o dia inteiro. Só pra vocês não terem que ficar me vendo o dia inteiro.